Paz, igreja. Que bom que está na casa do Senhor, né? Quem está feliz? Perguntinha. Querido, vamos ler lá comigo em Gênesis. Porque os prêmios estão atrapalhando. Abre lá Gênesis 32. A gente vai ler do versículo 22 ao 31. Quem achou, diga amém. Vamos ler lá então. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que a articulação da coxa de Jacó... de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Vamos orar? Feche seu olho. Pai, nós estamos muito felizes, Senhor, de estar na Tua casa nessa noite, Deus. A gente te agradece porque é um privilégio estar aqui. Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem derramado Tua graça sobre a nossa vida. Senhor, é por isso que nós estamos nessa noite aqui, Deus, te entregando, Pai, o nosso melhor louvor, Deus. Eu te agradeço, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Pai. E eu sei que o Senhor deseja tratar algo no coração de cada um que está aqui, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar agora, Pai, através da minha boca, e que seja o Senhor a tratar no coração de cada um nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Habita em nosso meio, Senhor, e faz a Tua vontade nessa noite, é a nossa oração. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Gente, então... eu gosto muito de história, cara. E aí eu fico viajando nas histórias da Bíblia. Eu amo e fico ali viajando. Então, assim, eu quero que você viaje comigo nessa noite, tá? Deixa aberta a sua Bíblia em Gênesis, que a gente vai dar uma passeada ali e ver um pouquinho as histórias para entender bem tudo que aconteceu ali. Então, vamos retomar um pouquinho, né? A gente leu aqui sobre Jacó lutando com Deus. Jacó era filho de Isaac e Rebeca, né? Isaac, filho de Abraão, a quem Deus fez a promessa que faria uma grande nação através dele. Né? Quando Abraão tinha 100 anos, Deus cumpriu a promessa dele na vida de Jacó e nasceu Isaac, né? O filho da promessa. Então, assim, irmã, se você acha que Deus está demorando aí para cumprir a promessa, vamos estar lembrando que Jacó tinha 100 anos quando a promessa foi cumprida, né? E aí tá, 100 anos, Deus cumpriu a promessa. Sara era estéril, engravidou de Isaac, e nasce então Isaac, o filho da promessa. Isaac, né, quando se torna um homem, casa com Rebeca. E assim, Rebeca, assim como a mãe de Isaac, Sara, ela era estéril. E aí, o que acontece? Isaac ora por Rebeca, Rebeca fica grávida. E aí, então, que ela fica grávida de Jacó e Esaú. E aí é muito louco como os ciclos vão se repetindo aqui em Gênesis, né? Da mulher estéril nasce o filho da promessa. E aí, vamos ler lá Gênesis 25, do 19 ao 23.
25, versículos 19 até o 23. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca. E vamos pular para o 21. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Aqui, Deus já revela o plano dele para a vida de Jacó e de Esaú. 2 nações estão no ventre de Rebeca, brigando uma com a outra, porque se tornariam, futuramente 2 nações contrárias, e o mais velho serviria ao mais novo. Isso aqui já é uma doideira para aquela época. Por quê? Porque o primogênito era o homem da família, né? O filho mais velho era aquele que liderava a família, que tinha a missão de proteger, tinha direito a ter a uma parte dobrada da herança. Então, o foco ali estava no primogênito sempre. E aqui Deus revela para Rebeca qual que era o plano dele. Aí, a gente vai lá para a história, de Jacó e Esaú, que é super conhecida. Todo mundo que conhece, tenho certeza. Todo mundo conhece a história de Jacó e Esaú. Esaú troca lá o seu direito de primogenitura pelo prato de comida. Quem julga ele? Porque quando a gente está com fome, né, gente? Vamos combinar, né? Quem que não fica chato, mal-humorado? E é grosso com alguém, trata mal alguém porque estava com fome? Gente, não dá para julgar, não. E aí ele vai lá, troca o direito dele de primogênito pelo prato de comida. E aí depois, quando o seu pai Isaque estava velho, ele recebe a bênção do primogênito no lugar de Esaú. Então, a gente vê aqui que o plano de Deus, ele sempre foi dar a liderança para Jacó. Desde a barriga de Rebeca, ele era o escolhido de Deus para continuar a promessa feita lá a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação. E aí quando Esaú descobre, que o irmão dele roubou a bênção dele, ele fica, muito bravo e quer matar Jacó. E assim, no tempo da Bíblia não é assim que nem a gente fala: ai, quero matar meu irmão. Era matar mesmo. Ele ia matar, literalmente. Aí vamos ler lá, Gênesis 28, do 10 ao 15. Eu falei que a gente ia ler ali, em Gênesis. Gênesis 28, do 10 ao 15. Então Esaú queria matar Jacó, e Jacó mete o pé, foge. E aí, lá versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos desciam e subiam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão numerosos como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Então, cara, olha que interessante isso. Jacó, ele tinha errado, ele tinha acabado de enganar o irmão dele, o pai dele. Fez uma coisa errada. Estava fugindo porque estava devendo, E aí, cara, Deus encontra ele e fala assim: filho lindo, querido, maravilhoso, vou te abençoar, vou te dar tudo. Não era para Deus falar: garoto, o que você foi fazer, menino? Como assim?
Deus fala que vai abençoar ele, dá um sonho lindo. Gente, imagina ver isso, uma escada que desce do céu até a terra, ver anjos subindo e descendo, o Senhor do lado. E Deus faz uma promessa linda na vida dele. Ele tinha acabado de errar, de fazer uma coisa muito feia. E o que isso mostra pra gente? Que Deus, ele não escolhe pessoas perfeitas. Deus escolhe pessoas como nós, como eu e como você. Pessoas que erram, que muitas vezes se deixam levar pelas próprias vontades. Pessoas que, às vezes, agem de cabeça quente e magoam alguém. Pessoas como eu e você. Deus escolhe a gente, mesmo assim, mesmo a gente sendo errado. Mesmo a gente querendo fazer as coisas da nossa forma, Ele nos escolhe. Porque Ele nos ama muito. E a partir dessa escolha que Ele faz por nós, Ele quer nos transformar. Ele não quer que a gente fique da mesma forma. Ele não quer que a gente continue nos nossos erros, nos nossos pecados, vivendo a vida como a gente acha que deve viver. Ele quer que a gente viva uma vida dedicada a Ele. E é por isso que Deus nos escolhe, mesmo com as nossas falhas. E aí, seguindo a história, vamos lá. Jacó significa enganador, né? Aquele que engana. E aí, o enganador é enganado, né? Tá aquele famoso, o mal do malandro é achar que só ele é malandro? Então, foi isso aí que aconteceu com Jacó. No caminho da fuga dele, né, fugindo do irmão dele, Esaú, o que acontece? Jacó se apaixona. Se apaixonou. Viu Raquel, ficou bobo e se apaixonou por ela. E aí ele vai para a casa do pai de Raquel, Labão, para se refugiar, né? E aí, enquanto ele está lá, ele começa a trabalhar para Labão, né? E Labão fala assim para ele, me diga o teu salário, né? Você está trabalhando para mim, não vou deixar você trabalhar de graça. Me diga qual que é o teu salário. E aí ele, que não é bobo nem nada, né? Lá, ó, Gênesis 29, o versículo 18. Lê lá comigo. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Besta, não foi, né? E aí Labão fala para ele, aí ele falou assim, não, beleza, então é melhor que você case com ela do que eu entregar para alguém, né, um estrangeiro, porque eles eram parentes, né, e naquela época era normal parente casar com parente. Então ele falou, beleza, trabalha aí, depois de 7 anos você vai casar com a minha filha Raquel. E aí, gente, olha que coisa linda. Cara, isso aqui é lindo. Olha lá o versículo 20. Enquanto Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Gente, mulherada, olha isso aqui. Vou abrir um parênteses aqui, Mulheres. E você tá aí achando muito porque o crush curte teus stories. Ah, ele comenta em todas as minhas fotos. Gente, olha isso aqui. Vamos vigiar, mulherada. Olha aqui, que coisa mais maravilhosa. Eu fiquei encantada com isso aqui, sabe por quê? Porque essas coisas acontecem em filme, né? A gente acha lindo, mas, cara, é filme, né? E aí você olha para a Bíblia, olha que coisa mais linda, isso aqui aconteceu. Ele se apaixonou de cara por ela. Então, mulherada, né? Só um recadinho, fechando parênteses, voltando para a história. E aí tá, Jacó trabalha os 7 anos. Quando chega o dia do casamento, o que acontece? Festa, legal, tudo lindo, maravilhoso. Labão vai lá e dá o quê? A filha mais velha, Lia, para ele. E ele se deita com ela, não percebe, né? Meio estranho, né? Depois dessa declaração de amor, né? Eu fiquei pensando, mas tudo bem. Né? Tava sob o efeito de vinho, né? Provavelmente. E aí, entregou Lia, se deitou com ela outro dia, ele acordou e falou, peraí, não foi essa aqui que você me prometeu, não. Eu trabalhei 7 anos por Raquel, essa aqui não é Raquel. E aí o sogro dele fala, então, sabe o que é?
é que, cara, eu não posso deixar a minha filha mais nova casar antes da mais velha. A mais velha tem que casar antes. Outro costume da época. E aí ele fala assim, não, mas então tá bom. Você vai ficar com Raquel. Vamos esperar passar uma semana das núpcias e você fica com Raquel, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Gente, olha aí, mais 7 anos. Então não foram 7, foram 14. Jacó foi lá, beleza. Trabalhou os outros 7 anos por Raquel. E aí ele quer voltar para a terra dele, né? Porque ele estava foragido, estava em outra terra. E ele queria voltar para a terra dele com as suas 2 mulheres agora, né? Só que o sogro dele não quer que ele vá embora. Por quê? Porque ele estava sendo muito rentável para Labão. Porque ele cuidava do rebanho de Labão. E o negócio começou a crescer. Começou a dobrar. Ele tinha muito mais animais do que ele tinha antes de Jacó. Então o Labão fica enrolando ele, enrolando e não deixa ele embora. E aí o que Jacó faz? Foge. De novo. Jacó se encontra de novo em uma situação de fuga. Mas agora ele tinha feito certo, né? Ele fez o certo. Aí tá, gente, Jacó foge do sogro dele e, de novo, Deus vem encontrar ele no momento da fuga, de novo. Só que, cara, agora não é mais um filho lindinho, maravilhoso, vou te dar tudo. Agora é uma luta. Cara, e eu fico assim, que doideira, porque isso realmente aconteceu. Gente, ele não sonhou, ele lutou com um homem que era o próprio Deus. A Bíblia, como explicar? Vamos ler lá. Volta para Gênesis 32. Versículo 24. Então tá, e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Então, só enfatizando. Cara, não foi um sonho. Isso realmente aconteceu. E aí, gente, quando eu estava lendo essa história, eu fiquei assim... Gente, como assim? Como assim? Do nada, na história, um homem vem, luta com Jacó. O homem era o próprio Deus lutando com ele, e Jacó sabe que é Deus, porque ele pede para abençoar ele. Gente, em parafuso, a Paula fala assim que eu sou muito chata, porque eu quero saber o porquê das coisas. Então, você nunca vai poder me dizer assim, uma coisa é assim, ponto. Eu quero saber por que essa coisa é assim, ponto. Como que essa coisa virou assim, ponto. O que lá na frente essa coisa vai ser assim, ponto. Então, eu quero saber o que está acontecendo. Então, eu li isso aqui e eu fiquei, Deus, como assim? Nossa, como assim? Como assim? E, né, fiquei ali lendo a história e tal. E aí Deus me deu o entendimento e ele falou assim, Jacó, ele era um escolhido, né? Sempre foi um escolhido desde o ventre da mãe dele. Só que ele precisava ser transformado pelo próprio Deus. Esse encontro que Jacó teve com Deus mudou a vida dele para sempre. O Jacó que antes andava com as próprias pernas, se achando dono da verdade, que conseguiu o que ele queria através dos próprios meios dele. Agora esse Jacó vai passar a andar mancando. Ele vai andar mais devagar, menos cheio de si, mais dependente. Deus queria moldar Jacó. Ele queria tratar Jacó para viver aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Porque sim, ele era escolhido, mas ele precisava ser moldado por Deus ainda. Assim como nós. Nós somos escolhidos por Deus, todos nós que estamos aqui. Só que a gente precisa ser moldado por Deus para viver coisas que Ele tem preparado para a nossa vida. E a gente só vai poder viver depois que o Senhor moldar a gente, tratar aquilo que precisa ser tratado. Assim como Jacó precisava. E aí, cara,
Jacó, ele era bravo bicho. Ele não queria deixar Deus moldar ele, porque eles estavam naquela luta e, cara, o homem não estava conseguindo vencer ele. Olha lá no versículo 25. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, da forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Ele estava resistindo duramente. E muitas vezes a gente é como Jacó. A gente fica resistindo a Deus. O Senhor quer tratar algo em nós, algo que, sim, vai gerar desconforto na gente, que vai doer, vai ter que ter movimento nosso. E a gente resiste a essa mudança. A gente luta com Deus muitas vezes porque a gente não quer abrir mão de certas coisas. Às vezes a gente tem medo do toque de Deus na nossa vida, porque a gente sabe que esse toque vai gerar transformação. E esse toque, ele vai fazer com que a gente tenha que tomar certas atitudes. Ele vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Porque, vamos falar a verdade, quem não gosta de zona de conforto, é bom. Como diz o nome, é confortável. A gente quer permanecer lá, porque é muito mais fácil. Não é verdade? É muito mais fácil permanecer da forma que a gente está do que mudar de verdade. E aí, quando Jacó, ele é ferido por Deus, ele entendeu que ali ele precisava ser moldado por Deus. Olha lá no versículo 26. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Jacó entendeu que para ser usado por Deus, para dar continuidade na promessa que o Senhor fez para ele, ele precisava de transformação. Ele precisava que o seu ego fosse tratado, que o seu orgulho. Jacó era orgulhoso. Porque quando ele erra lá com Esaú, e Esaú descobre, ele não se arrepende. Ele não tentou nem conversar com o irmão dele. Ele não quis pedir perdão. Ele saiu porque é orgulho. Eu estou errado, mas não vou admitir que eu estou errado. Deus queria tratar isso em Jacó. E aí, olha lá, versículo 27 e 28. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Aí aqui na minha Bíblia fala assim, que Israel significa ele luta com Deus. Olha que coisa maravilhosa. O enganador passa a ser aquele que luta com Deus. E aí Jacó pergunta para ele: qual que é o seu nome? Lá versículo 29 e o 30. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. E o versículo 30. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Deus não falou o nome dele para Jacó, mas Jacó soube que aquele era o próprio Deus falando com ele. E olha só, o ego de Jacó já baixando. Vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Ele entendeu que, cara, eu me encontrei com Deus, o Criador da terra, e a minha vida foi poupada. Eu lutei com o próprio Deus e a minha vida foi poupada. Ele entende ali que ele não era merecedor. Que ele não era merecedor de ver o próprio Deus face a face. E mesmo assim, a vida dele foi poupada. Gente, muitas vezes na nossa vida, a gente passa por tempestades, né? Todo mundo passa.
Muitas tempestades na nossa vida são o próprio Deus querendo tratar alguma coisa na gente. A gente tem o costume de se desesperar quando chega a tempestade. De achar que vai dar tudo errado e de já pensar no pior. E a gente não quer passar por aquilo. Porque, cara, ninguém quer. Né? A gente não quer. A gente quer a calmaria, quer as águas tranquilas. Todo mundo quer isso. Só que a tempestade, muitas vezes, é uma ferramenta que Deus usa para trabalhar na nossa vida. Jacó, ele teve uma história linda guiada por Deus. A partir do momento que ele entendeu que ele precisava ser transformado por Deus. Depois daquela luta, Jacó voltou para a terra dele. E aí ele reencontrou Esaú. Ele foi perdoado por Esaú. Ele viveu a vida dele lá com seus filhos, com sua família. E aí ele teve 11 filhos. O último foi José, que é quem virou o governador do Egito e depois salvou Jacó, né, da fome que aconteceu no país. Então, olha que coisa maravilhosa. Depois daquele encontro, Jacó vive de verdade com Deus. Agora de verdade, para valer. Jacó, ele tem experiências surreais com Deus. Apesar de que ele já tinha tido, né? Ele teve o sonho em Betel, ele lutou com Deus. E aí depois, vamos ler lá, capítulo 35, o versículo 11 e o 12. Não, 11 ao 13. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma grande nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Gente, Deus descia para falar com Jacó. Que experiência maravilhosa! Quem que não queria isso? Quando a gente, né, tá passando por situações, a gente não quer que Deus desça do céu e olhe nossa cara e fale assim: olha, filho, faz isso. Quando a gente passa por situações difíceis, a gente quer direção de Deus. A gente quer que Deus fale exatamente o que a gente vai fazer. Qual decisão tomar, qual caminho seguir. A gente quer ter esse tipo de relacionamento com o Senhor. Só que a gente não quer enfrentar a tempestade. A gente não quer passar pelo tempo de preparo. Aquela parte que dói. Sabe? Que Deus mostra para você: filho, você precisa mudar isso. Você precisa renunciar isso. Essa parte dói. Dói. Porque a gente não quer renunciar a certas coisas. Certos pecados de estimação. A gente não quer passar por isso. Só que aí a gente quer o extraordinário de Deus. A gente quer a experiência assim: Deus desce aí do céu para falar comigo. Mas deixa eu falar uma coisa para você e para mim. Enquanto a gente não vive um ordinário com Deus, não tem como viver extraordinário. Não tem como. Se a gente não faz o básico, ler a Bíblia, orar, ter tempo com Deus, tempo devocional, a gente nunca vai experimentar experiências sobrenaturais. É como se a gente quisesse chegar lá no nível 10 e não passou nem do primeiro. A gente tem que ter tempo de secreto. Isso é a coisa mais importante da vida cristã.
Se a gente não tem tempo de secreto, não tem como a gente falar que a gente tem vida com Deus. E por que a gente chama de secreto, né? No crentez, é o secreto. Porque é só você e Deus que sabem. Só você e Deus sabe quantas vezes você ora por dia, quantas vezes você abre a tua Bíblia para ler na semana, quantas vezes você renuncia o seu tempo de, sei lá, de assistir uma série, de fazer alguma coisa que você gosta, para estar aos pés do Senhor. Quem sabe disso é você e Deus. Não é mais ninguém, não. Então, por isso que a gente fala o secreto. Sabe? Aquele momento que é só você e Deus. Não tem, gente, não tem como a gente viver, ter uma vida com Deus, só vindo na igreja no final de semana. Porque, por muito tempo, eu acreditei nisso. Né? Tá bom, já vem na igreja, vem no culto, legal. Pronto, tá bom. Se a gente faz isso, é como se a gente chegasse assim para Deus, né, no domingo à noite, último culto do final de semana. Deus, então, foi ótimo, obrigado, viu? Maravilhoso, uma bênção, tá bom? Beijo, tchau. Vou viver aqui minha semana agora, sem me relacionar com Deus. Jacó, ele nunca mais andou da mesma forma, depois que ele foi ferido por Deus. Tanto fisicamente, né, mancando, quanto o caráter dele, né, emocionalmente, Jacó foi transformado por Deus, lá naquela luta. Ele nunca mais andou da mesma forma, assim como a gente nunca mais anda da mesma forma, quando a gente se encontra de verdade com Jesus. Quando a gente tem um encontro mesmo com o Senhor. Sabe, eu não estou falando de vir na igreja. Eu estou falando de encontro com Deus. A gente nunca mais é o mesmo. Não tem como ser. O que será que a gente precisa mudar hoje para a gente viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós? O que na minha e na sua vida é essa coxa que precisa ser ferida? A gente sabe. A gente sabe o que é. E se não sabemos, a gente tem que pedir para Deus. Fala, Deus, toca em mim aonde precisa ser mudado. E mesmo que doa, mesmo que eu vá sair mancando, eu quero ser transformado, porque eu quero viver plenamente com o Senhor, eu quero ter plenitude de vida. Porque é só assim que a gente tem plenitude de vida, é com Deus. Não tem outra forma, não tem outra receita, não tem segredo. O mundo busca o segredo para encontrar a felicidade. Qual é a chave da felicidade? A gente já sabe, é Deus. Ele é a nossa felicidade. A gente falou hoje de manhã na escola bíblica. Porque independente do que acontece com a gente, independente se está tudo dando errado, se está dando tudo certo, se eu vou alcançar um objetivo, se eu vou realizar um sonho, eu estou contente em Deus, porque Ele é tudo que eu preciso. Amém? O segredo da felicidade. Nós precisamos reconhecer Deus nas tempestades da nossa vida, porque isso muda a forma como a gente encara essa tempestade. Qual que é a nossa postura diante da tempestade? Será que a gente fica se lamentando, se sentindo a pessoa mais desfavorecida do mundo? Ai, Deus não olha para mim. Por que está acontecendo isso comigo? Se eu vou na igreja, se eu sirvo a Deus, se eu tento fazer tudo certo, lá o outro está sendo abençoado, está tendo tudo o que ele quer, e ele nem vai na igreja. Qual que é a nossa postura? José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, né? José, filho de Jacó. Foi vendido, foi acusado injustamente, foi preso, foi tudo. E mesmo assim,
Ele reconheceu que aquilo precisava acontecer na vida dele, para que depois ele pudesse salvar a sua família. E mais um tantão de gente. Olha lá, Gênesis 45, versículo 8. Jacó falando assim para os irmãos dele: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Cara, José passou muita coisa. E mesmo assim, ele soube que era o próprio Senhor que fez ele passar por aquilo, porque ele precisava. Pessoas precisavam. Muitas vidas foram salvas através de José. Qual que é a nossa postura na tempestade? A tempestade, ela gera em nós uma mudança que é necessária, que não ia acontecer se tudo tivesse calmo, tranquilo, se você está lá vivendo sua vida de boa. Deus quer ensinar a gente que Ele precisa nos tocar para que algo mude. E esse toque muitas vezes dói. Dói, gente. Mas ele é necessário. Ele é muito necessário. Eu lembro que o pastor Disseu falava assim sobre o quarto da bagunça, nosso quartinho da bagunça interior. Sabe? A gente tem certas atitudes, a gente faz certas coisas, né, em decorrência do pecado que habita na gente. E aí, esses pecadinhos, essas coisas, vão entrando pro nosso quartinho da bagunça interior. Por quê? Pra gente não mexer neles, fica lá quietinho. E aí a gente fala assim pra Deus: Deus, pode entrar aqui na minha casa, pode ir para a sala, pode ir no quarto, pode ir no banheiro, pode ir em todos os cômodos, mas não entra naquele quartinho não. Porque aquele quartinho, sabe aquele quartinho que você guarda entulho, que você não sabe aquela coisa que você não sabe se joga fora, se fica, aquela coisa que não tem mais espaço, mas você bota no quartinho da bagunça. E é assim na nossa vida. Tem coisa que não tem mais espaço na nossa vida pra gente manter. E a gente sabe. Só que a gente não tem medo de jogar fora. A gente tem medo de jogar isso fora. Sabe? Às vezes a gente tem medo de viver com Deus pra valer. Viver de verdade. Porque a gente sabe que para viver com Deus a gente tem que renunciar coisas. Muitas vezes. E Deus, Ele não quer tirar essas coisas da tua vida porque Ele é mau. Porque Ele quer usar o poder dEle para falar o que você deve ou não deve fazer só por diversão. Porque Ele é poderoso. É porque Ele sabe que aquilo não é mais para você. Aquilo não cabe mais na sua vida. Isso tá te fazendo mal. Tá te impedindo de chegar mais perto dEle. É por isso que Ele quer que você renuncie. Que você coloque para fora. Deus quer que a gente limpe o nosso quartinho da bagunça interior e jogue fora. Jogue fora aquilo que não cabe mais na nossa vida. Deus quer te mostrar o que é viver numa casa organizada. Uma casa que tem plenitude de vida. A plenitude que a gente só tem através dEle. Quando a gente entende isso, a gente para de ter medo. A gente para de ter medo de renunciar, porque a renúncia vai trazer algo infinitamente melhor para a nossa vida. Você não quer deixar um negocinho desse tamanho, mas Deus vai tirar esse negocinho desse tamanho, que só está atrapalhando, e Ele vai te dar um negócio desse tamanho. Ele tem infinitamente mais para dar para você.
Você não precisa dessas coisas que você está guardando aí em entulho. Você não precisa disso. Gente, viver com Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. A gente experimenta o que é viver sobre o cuidado desse Deus. Não tem nada igual. Não tem prazer nesse mundo que se compare a viver uma vida debaixo da vontade de Deus. Aquilo que você não quer renunciar, aquilo não pode fazer nada de bom por você. Aquilo não se compara à vida que Deus quer te dar. A plenitude de vida. Viver com Deus é você ter paz, mesmo quando você está atravessando uma tempestade, porque você sabe que Ele tem o melhor para você. Viver com Deus, gente, é não depender de circunstância para ser feliz. É não depender se eu vou ter o carro do ano, se eu vou ter o emprego que eu quero, se eu vou, sei lá, alcançar alguma coisa. Porque eu sei que tudo que eu preciso é o Senhor. Se eu tenho Ele, eu não preciso de mais nada. Viver com Deus é ser completo. Completo. Gente, ninguém vai fazer a gente completo como o Senhor. Ninguém, nem nada. Nenhum objeto, nem coisas terrenas, nada completa a gente como o Senhor. E aí eu quero voltar rapidinho na história. Eu prometo que eu estou terminando. Voltar rapidinho. A gente está falando de José, né? José que governou o Egito. Eles ficaram naquela terra. E aí Jacó morre, toda a sua família morre, morre toda aquela geração de José. E aí os israelitas continuam no Egito. E eles começam a ser numerosos. Começa a nascer israelita até sair do bueiro. Nem tinha bueiro naquela época. Tinha muito israelita. O que acontece? Os egípcios ficam com medo deles. Falam assim, cara, esse povo vai dominar a gente. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer eles escravos. Vamos botar eles para trabalhar. Foram escravos. Deus levanta Moisés e Arão para tirar o povo lá do deserto. Depois de muito relutar, Arão, o faraó deixa eles saírem. Saem do Egito, vão para o deserto caminhar rumo à terra prometida. Eles, depois de 3 meses caminhando no deserto, eles chegam no Monte Sinai. E aí, cara, nesse Monte Sinai, é louco, né? Gente, é louco? Cara, a Bíblia é muito linda. Meu Deus, onde que você vai achar histórias como essa? Você não vai achar. Isso tudo aqui é real. Gente, vamos ler nossa Bíblia, porque isso aqui é revelação de Deus para nós. Isso aqui é muito precioso. Não é para ficar empoeirada lá na nossa estante, na gaveta, não sei onde. É para a gente ler. Cara, olha que lindo isso aqui. Deus descia no Monte Sinai para falar com aquele povo. Vamos ler lá. Êxodo 19. Êxodo 19, vamos ler do 16 ao 18. Depois a gente vai ler o 20. O capítulo 20, né? Então, capítulo 19 de Êxodo, versículo 16 até o 18. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Descia e subia a fumaça como que de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Agora capítulo 20, versículo 18 até o 21. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e o som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava.
aquele povo estava aterrorizado, porque eles viam aquela fumaça, aquele monte tremendo, aquela coisa acontecendo, aquela presença gloriosa do Senhor, e eles tremiam de medo. Quanto mais a gente chega perto do Senhor, mais os nossos pecados são expostos. E é por isso que a gente tem esse medo. É por isso que a gente tem medo. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a glória dele nos constrange. E a gente olha para a nossa vida e fala: Deus, misericórdia de mim, eu sou pecador. E por isso que a gente tem medo. Quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente caminha com Ele, mais a gente vê o quanto a gente precisa ser moldado por Ele, o quanto a gente precisa de transformação. A gente nunca chega num nível de relacionamento com Deus e fala assim: não, agora tô show, vou parar por aqui, tá perfeito. Não, a gente tem que sempre mudar alguma coisa. Olha lá no versículo 20, Moisés dizendo ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Gente, Deus quer que a gente arrume o nosso quartinho da bagunça. Quer que a gente abandone esses pecados. Esses pecados que são expostos quando a gente chega mais perto dele. Porque esses pecados, o nome já diz, né? Não vai trazer nada de bom pra gente. Então para de ter medo. Para de ter medo de viver com Deus pra valer. Para de ter medo de renunciar. Para de ter medo. Para de ter medo da tempestade na tua vida. Porque é ela que vai te moldar. É ela que vai moldar o seu caráter. É ela que vai te preparar para viver uma vida abundante com o Senhor. É ela que vai te preparar para você viver a promessa dele na tua vida. Deus tem promessa para as nossas vidas. Tem promessa para cada um de vocês. Tem promessa. Mas para viver a promessa, a gente tem que passar pela tempestade. A gente tem que ser moldado, tem que ser transformado. Nosso amigo. Gente, tem encontros com Deus na nossa vida que eles vão ser lindos sonhos, como o Jacó teve lá em Betel com o Senhor. Mas tem encontros com Deus na nossa vida que vão ser tempestades, que vão ser lutas, assim como Jacó lutou com Deus. Tempestade, assim como tinha trovão e raio e tremor naquele monte Sinai. Quando esse encontro chegar, esse da tempestade, chegar na minha, na sua vida, que a gente não tenha medo. Que a gente esteja preparado para enfrentar a tempestade. Porque essa tempestade vai nos levar mais perto de Deus. Amém? Quem quer assim? Amém? Glória a Deus. A gente vai cantar uma música agora que antes de eu saber, né, o que o Senhor queria falar essa noite, Ele estava ministrando demais em mim com essa música. E ficou aquilo, e eu escutava a música e Deus falava assim: canta essa música. E eu não sabia, eu não tinha nada ainda escrito, não tinha mensagem nenhuma, não tinha nada. E aí eu mandei mensagem pro Léo, falei assim: Léo, dá pra cantar essa música? Porque eu não sei o que vou falar, não faço ideia,
mas Deus está me mandando que a gente cante essa música. E aí eu quero que você preste atenção na letra. E vamos cantar junto? Dá pra colocar a letra aqui na frente? É a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir no monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. A tempestade é você,
quando aquele povo via aquele monte tremendo, eles falavam assim: Moisés, vai você lá, mas a gente não vai. Muitas vezes a gente quer terceirizar nosso relacionamento com Deus para outras pessoas. A gente não quer subir no monte porque tem trovão, tem tempestade, tem raio, tem tudo. Mas Deus te convida essa noite a subir no monte para chegar mais perto dele, enfrentar a tempestade para chegar mais perto dele, amém? Vamos ficar de pé? Enquanto eu estava falando, você pode ter lembrado de... Lembrado não, né? Não tem como esquecer de uma tempestade. Você pode ter pensado na tempestade que você está passando, na luta que você está enfrentando. Mas agora eu quero que a gente entregue para Deus e fale assim: Deus, ao invés de eu reclamar dessa tempestade e pedir para você parar ela, eu vou pedir assim: Senhor, me mostra o que você quer tratar comigo através dessa tempestade, amém? Vamos orar? Paizinho querido, a gente te agradece, Deus, porque essa noite o Senhor tratou com nós, Pai. O Senhor tratou aquilo que a gente precisa mudar, Pai. Deus, cada um de nós aqui, nós sabemos aquilo que nós precisamos abrir mão muitas vezes, Senhor, para chegar mais perto de Ti, ó Pai. Senhor, nós queremos entregar, Pai, as nossas tempestades a Ti, Deus, e nós queremos enfrentá-las, Pai, e nós queremos ser transformados através dela, ó Senhor. Deus, nós queremos parar de reclamar da tempestade, a gente quer parar de querer ser livrado dela, mas a gente quer que essa tempestade nos leve mais perto do Senhor. A gente quer, Senhor, reconhecer o Senhor nessa tempestade, Pai. Em nome de Jesus, nos tira o medo de renunciar, Pai. Nos tira o medo, Senhor, de se relacionar de verdade contigo, Pai. Nos tira o medo, Senhor, de ter os nossos pecados expostos diante da Tua glória, Pai. Mas Deus, trata em nós aquilo que nós precisamos mudar, Senhor, para que assim, Deus, a gente possa viver a Tua promessa na nossa vida, Pai. Para que assim, Jesus, a gente tenha plenitude de vida, Senhor, a gente tenha plenitude de viver contigo, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, que a gente reconheça você nas tempestades da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos no Teu controle, Pai. Nós entregamos a nossa vida a Ti nessa noite, Senhor. Confiando, Deus, que o Senhor tem o melhor para nós. Confiando, Pai, que o Senhor quer nos dar é sempre melhor, Pai. É sempre melhor do que aquilo que a gente tem medo de renunciar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, venha falar no nosso coração essa noite, venha tratar conosco aquilo que precisa ser mudado. Nós confiamos em Ti, Pai, e entregamos nas Tuas mãos, Pai, as nossas tempestades. Em nome de Jesus, amém.